alô, salve, salve, amigos da TV Soulnick, da TV 247. Primeiramente, quero mandar um grande abraço a toda a turma do 247 lá em Porto Alegre. Estão lá em Porto Alegre para um grande evento com os assinantes, com os amigos da TV 247. Hoje em Porto Alegre e futuramente em várias cidades do Brasil. Um grande abraço ao Leonardo Atushi, a Gisele Federici, ao Nicolas, ao Gustavo Conde, ao Leonardo Estopa, que estão lá defendendo as cores do 247 e com uma grande programação para todo o Brasil e para todo o mundo, é claro, mas especialmente para Porto Alegre. Bem-vindos ao café da manhã, ao brunch de sábado. E a primeira coisa que eu queria falar hoje é que tem uma coincidência nessa questão da reforma. Não sei se vocês já repararam. Só os ricos estão apoiando essa reforma, né? Deixa eu tirar o óculos para ver quem está aí. Paulo Nascimento, Silvio Mirra, Luciano Fontanes, bom dia a todos. Só os ricos estão apoiando essa reforma, gozado, né? O Brasil é um país onde a maioria é pobre e só aparece rico apoiando a reforma. Por que será? Porque é justo aprovar uma reforma com a qual os pobres não concordam, que são a maioria do país. Só os ricos apoiam a reforma. E nem todos os ricos, né? Quer dizer, ricos em termos de Brasil, né? Porque no Brasil, rico é quem ganha mais de 5 mil por mês, 10 mil por mês já é considerado rico. Josilena de João Pessoa, bom dia. Quem está fazendo a propaganda da reforma? É Ratinho, é Luciana Gimenez, é Milton Neves, não sei se Milton Neves fechou aquele acordo de 500 mil reais por essa boquinha de apoiar a Previdência. Apoiar por 500 mil, né? Quem não apoiaria? Olha, me dá 500 mil e apoia. Te dou 500 mil e você apoia a Previdência. Por isso que eu estou dizendo, Previdência, essa reforma só os ricos. Está errado, tem que ser uma reforma. Belo Horizonte, não é? Tem que ser uma reforma boa para todos, não boa para os ricos. Quem está apoiando são os empresários. Por quê? Porque não vão pagar mais. Empresário não vai contribuir mais, por isso é que está apoiando. Então não é justa, né? A reforma tem que ser justa para todos. Não só para os ricos. Então o que está acontecendo aqui é uma luta de classes, né? Aliás, luta de classe foi o que sempre existiu no mundo, né? Desde Adão e Eva, sempre existiu luta de classe, claro, né? Sempre houve ricos, sempre houve pobres, e aí os interesses não são os mesmos, não são iguais. E há uma luta, pode ser uma luta verbal, pode ser uma luta de espada, pode ser uma luta, qualquer luta, mas luta de classe sempre houve. É que essa noção, esse conceito de classe surgiu há pouco tempo, mas na prática, a luta de classe, os ricos contra os pobres, não é novidade nenhuma, né? E essa reforma, a reforma agrária, mais reforma agrária, veja só, essa reforma agrária sim que favoreceria as classes mais pobres,
Nunca foi feito no Brasil de forma completa, né? Por isso é que tem movimentos sem terra, porque a reforma agrária não foi feita, como em tantos países, né? Estou aqui com os jornais de hoje. Vocês querem ver a Theresa May chorando? Olha aqui. Uma enorme Theresa May chorando porque teve que renunciar, não conseguiu o acordo a respeito do Brexit, né? Parece que a Inglaterra não quer mais sair da Europa. Aliás, foi uma grande estupidez dos ingleses querer sair da Europa. Estão todos ali na Europa, eles vão sair. Imagina a confusão que isso criaria. Realmente criou. Eles foram convencidos, os ingleses, por meio dos mesmos métodos que aqui as pessoas foram convencidas que Bolsonaro seria uma boa. Tá aí, tanto lá como cá, tá dando só confusão, né? Só bate-cabeça, o Brasil não anda, o comércio reclama, desemprego aumenta e não há perspectiva. Quer dizer, o que o governo oferece é o quê? Reforma. Reforma é o quê? Tirar dinheiro de quem já tem pouco. Quem tem bastante está lá, guardadinho, não entra na economia e tem aquela chantagem dos empresários. Só vou investir se a reforma passar, porque a reforma interessa ao empresário. Ele não vai contribuir mais para a Previdência. Quem vai contribuir para a Previdência é só o coitado do empregado. Então, a questão da Previdência, ela tem que ser boa para todos, não pode ser boa só para os ricos, né? Não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de rico e pobre. E não tem esse negócio de direita e esquerda, é dinheiro no bolso. A reforma está tirando dinheiro do bolso do pobre, então o pobre vai querer? Não. O rico está sendo beneficiado, porque o empresário não vai mais contribuir para a previdência do trabalhador, como acontece hoje. Por isso que os deputados estão tentando amenizar a reforma, tornar a reforma menos danosa para os pobres, porque também a consequência disso não é boa. Eles falam, olha aqui, Guedes e Bolsonaro vem caos em 2020, mas o caos já está aí agora, não é 2020. O caos é o Bolsonaro e o Guedes. Quem está provocando o caos são Bolsonaro e Guedes. O ministro declara que pode renunciar se Previdência não for aprovada pelo Congresso e presidente é contra o alarmismo. Bom, isso é especialistas em alarmismo. Eu nunca vi o ministro da Economia dizer que o Brasil está à beira do abismo. Imagina como isso repercute nas manchetes internacionais para o mundo. Ó, o Brasil, um país imenso, um país desse tamanho, está passando o Pires aí, está dizendo que faliu. Qual é a mensagem que isso passa? Em vez de o ministro passar a imagem de um país forte, né? Como é que o Brasil negocia? Como é que você negocia dizendo assim, ó, eu estou sem um tostão no bolso, tá? Você já começa negociando o lado do patamar mais baixo. É isso que está acontecendo com o Brasil, com esse ministro. Desastre, aliás. O desastre é o presidente, e o presidente só pode escolher pessoas iguais a ele. As poucas pessoas que ele conhece fora do quartel. É isso que dá a eleger o presidente outsider, o novo, outsider da política. Olha aqui os outsiders. Paulo Guedes, outsider da política, nunca foi do serviço público, não sabe o que é isso, está lá. Megalomaníaco, quis pegar logo um ministério que engloba toda a economia brasileira, o que nunca aconteceu. Sempre tem o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda. Ele englobou tudo.
ficou com todo o poder, agora não sabe o que fazer com o poder. Como o Bolsonaro também não sabe fazer com o poder. Só sabe espalhar mentiras, calúnias e alarmismo nas redes sociais e também nos grandes jornais, na televisão. Jair Bolsonaro elevou o tom ontem do discurso em torno da urgência da aprovação da reforma da Previdência, após o ministro Paulo Guedes afirmar que renunciará. Não, Paulo Guedes não vai renunciar. Paulo Guedes pode se demitir, né? Renunciar, ministro renunciar. Ele renunciará se a proposta do governo virar uma reforminha. Quer dizer, ele quer impor a sua proposta assassina de 15 para 20 anos de contribuição. R$400, meio salário mínimo para quem chegar aos 70 anos vivo. E outros absurdos mais. Ele quer passar a reforma como está. O Congresso não concorda. O Congresso defende o povo. A Câmara defende a população e o Senado defende os estados. Assim que é a separação, como atua a Câmara e como atua o Senado. Não, a Câmara tem que defender os direitos da maioria. E os direitos da maioria estão sendo estuprados nessa reforma. Dinheiro é o direito ao dinheiro, porque dinheiro é liberdade. Existe muita confusão no Brasil, em setores da população, a respeito do dinheiro. Tem gente que repudia o dinheiro, porque o dinheiro faz mal, porque o dinheiro leva à ambição, porque o dinheiro leva ao crime, porque excesso de dinheiro, etc, etc. Sempre se desconfia de quem tem um pouco de grana. É rico, então roubou. É rico, então é corrupto, fez alguma maldade. Quer dizer, o dinheiro... Acho que eu vou escrever um livro sobre o dinheiro, porque o dinheiro é liberdade, né? O dinheiro é liberdade. Os regimes autoritários tiram dinheiro das pessoas, porque tirar dinheiro é tirar liberdade. Com dinheiro você viaja, você come, você bebe, você compra, você faz o que você quiser. Sem dinheiro você não tem liberdade para nada, né? Você não tem liberdade nem de tomar o ônibus, se não tiver mais de 60 anos como eu. Não, é bom ganhar dinheiro. O que acontece nos regimes autoritários é que o Estado fica com dinheiro e não dá para os outros, né? Que aonde que está o dinheiro? No Estado. Não é? Aonde que está o cofre? Nós todos jogamos o nosso dinheirinho todo dia lá no cofre. Multiplica isso por 200 bilhões. Vê a grana que entra nos cofres do governo. Então é lá que está o dinheiro. Aí o dinheiro não é bem dividido, né? Quanto mais autoritário o regime, menos dinheiro para a população, porque o dinheiro equivale à liberdade. Dinheiro é liberdade, lembre-se disso. Então, Guedes, entrevista à Veja, está aqui a revista Veja, ó. Entrevista à Veja. Olha a cara do Guedes, e a chamada é Previdência ou Morte. Morte dos trabalhadores, né? Olha aqui a capa da Veja. Morte de quem, cara pálida? Morte dos trabalhadores, morte dos aposentados. Morte dos aposentados, é isso que ele está querendo dizer com essa morte aqui. Entrevista do Paulo Guedes. Não, pera aqui, olha, tem uma matéria interessante aqui. A maldição de uma dinastia. Além de fazer estripulias com dinheiro público, pelas quais pode ser condenado a 22 anos e 8 meses de prisão, Fernando Collor é acusado pelos sobrinhos de apropriar-se do patrimônio da família. O Collor, de novo nas manchetes. A maldição de uma dinastia. Em 1992 ele caiu derrubado pelo próprio irmão.
A mãe disse que o irmão, o filho Pedro Collor, era louco. E o Pedro Collor se submeteu a um exame de sanidade mental para provar que não era louco. O Collor caiu, renunciou pouco antes de sofrer impeachment. A mãe morreu, Dona Leda teve entrou em coma, nunca mais recuperou. Pedro Collor morreu 2 anos depois e Fernando Collor continua envolvido com problemas. Uma sina parece perseguir o senador Fernando Collor, 69 anos, e sua família. Passam os anos e tanto na esfera pública como na vida privada as histórias se repetem. Na carreira política, escândalos. Em dezembro de 1992, dia 30, como o Brasil inteiro sabe, ele renunciou ao mandato de presidente da República para escapar de um processo de impeachment, a que foi arrastado depois de uma saraivada de denúncias de mau uso do dinheiro público, deflagradas pela entrevista do irmão Pedro Collor à Veja, em maio daquele ano. A primeira pergunta dessa entrevista foi: o senhor se considera louco? Sabe, ninguém se considera louco. Nenhum louco vai dizer eu me considero louco. Mas isso foi a primeira pergunta. Ao repórter Luiz Costa Pinto, grande Luiz Costa Pinto. Pois recentemente, Collor caiu na rede da Lava Jato, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Responde atualmente a 6 inquéritos. No âmbito familiar, um roteiro de transtornos e desavenças, com um sólido histórico de traições. No passado, brigas com os irmãos Pedro e Leopoldo, assim como crises no casamento com Rosânia. Agora, uma nova ruidosa confusão. O Rei Sol, como chamam na intimidade, o Rei Sol, Luís XV. 2 filhos do irmão Pedro e 3 de Leopoldo. Então ele é acusado por 5 sobrinhos, 2 filhos do irmão Pedro e 3 de Leopoldo, de apropriar-se do patrimônio da família, pendurado na organização Arnon de Mello, sem promover uma divisão correta. Filhos de Pedro e Teresa Collor. Fernando, nome dado em homenagem ao tio, que depois seria brigado de morte com o pai. E Vitor tem juntos 15% do grupo. Os dois nunca viram 1 centavo do lucro das empresas, nem receberam balanço contábil desde a morte de Pedro. Leopoldo teve 3 filhos, mas eles não podem exigir parte do patrimônio porque ele vendeu sua participação acionária, ainda em vida. Representantes da classe, aliás, Leopoldo Collor morreu quase mendigo. Ele pedia dinheiro, assim, pedia R$100, telefonava para os amigos, eu conheci alguns amigos dele, telefonava para pedir R$100, R$50, tomar um café da manhã. Acabou assim o Leopoldo. Representantes da clássica oligarquia nordestina, os Collor de Mello usufruem a rara combinação de dinheiro e poder. Seus negócios englobam bens como a TV Gazeta, afiliada da Globo, 2 rádios, um jornal, uma gráfica e um edifício de 13 andares em Maceió. Estima-se que o conjunto chegue a 250 milhões de reais. E essa é apenas a parte mais visível do império.
Há outros bens de caráter reluzente que também têm sido alvo de disputa. O inventário da matriarca Dona Leda, essa que morreu de desgosto com a briga dos irmãos, é descrito em 162 páginas, 4 delas dedicadas a joias e pedras preciosas, como uma pulseira de 18 gramas de ouro e 21 esmeraldas, e um colar de ouro de 18 quilates de 102 gramas, com 11 fios de pérolas e brilhantes, além de vasos chineses, lustres de cristal bacará e obras de arte, como uma tela a óleo com a imagem da própria Leda pintada por Cândido Portinari. Elizabeth de Passos, sudoeste de Minas Gerais, bom dia. Embora as peças façam parte do testamento da matriarca, os herdeiros não sabem onde elas foram parar. Na intimidade, apontam o dedo para Fernando Collor e não se cansam de atrelar o sumiço ao comportamento do ex-presidente, quando se trata de misturar o que não poderia ser misturado, o que é dele e o que é dos outros. Depois de ser escorraçado da política no pós-impeachment, Collor voltou-se para os negócios da família. Em meados dos anos 90, ele assumiu o controle do grupo, então em boa saúde financeira. Hoje, a organização Arnon de Mello soma mais de 200 milhões de reais em passivos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-caçador de Marajás usou as empresas da família para lavar 50 milhões de reais, como na compra de um Porsche Panamera por 550 mil reais em nome da TV Gazeta. No mês passado, a PGR pediu ao STF a condenação de Collor a 22 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. As denúncias de irregularidades na distribuição do dinheiro entre os parentes e as acusações de lavagem de dinheiro, ambas ainda sob investigação, são um fio que puxa uma história de relações muito confusas, que não raro terminam em rompimento. É triste, para dizer o mínimo, a saga da dinastia Collor. A saga da dinastia Collor. O casal Arnon de Mello, e Leda Collor, pais do Fernando, formou um clã de poder político e financeiro de longa data. Como se diz hoje em dia, eles não tinham nada de novos ricos. O pai dela foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas nos anos 30, antes de voltar-se contra a administração e ser exilado. Arnon foi senador e governador de Alagoas. O dinheiro e o tumulto eram equivalentes dentro do lar. O clima de competição ganhava estímulo dentro de casa. Arnon, de forma descarada, demonstrava mais amor pelo tio Fernando. Via nele a vocação política, diz um parente. Dona Leda também distribuía carinho de forma desigual. Leopoldo era o favorito na infância, mas na vida adulta ela transferiu o posto de queridinho para Pedro, quando este alavancou as empresas da família, no começo dos anos 90. Feliz, ela tinha feito um testamento em que daria 50% de seu patrimônio a Pedro. O documento foi desfeito depois que o filho fez as denúncias à Veja. Dona Leda, então,
decidiu testar metade da fortuna às duas filhas, Ana Luísa, morta em 2013, e Ledinha, ambas sem herdeiros. Em 1998, outro abalo familiar. Leopoldo emprestou dinheiro ao irmão ex-presidente para a compra do dossiê Caimã, um calhamaço de documentos falsos para prejudicar Fernando Henrique. A mutreta foi descoberta. FHC conseguiu reeleger-se e Collor jamais quitou a dívida. Foi o ponto final em uma relação de raiva, inveja e competição. Com recursos escassos, os filhos de Leopoldo começaram a andar de transporte público. E a comer ovo como mistura no almoço e no jantar. As contas de luz eram pagas com atraso frequente. Seu padrão de vida ruiu. Por anos, Leopoldo trabalhou como diretor comercial da Rede Globo, no Brasil, frequentando festas chiques, regadas a champanhe. Morreu em 2013, de câncer na garganta, em São Paulo, e pobre. Não foi feito inventário por uma razão simples: não havia nada em seu nome. Collor impediu o Jornal da Família de noticiar a morte do irmão. Fernando Collor tem 5 filhos, frutos de 3 relacionamentos. Arnaud e Kim, os 2 mais velhos, do casamento com a empresária Lilibete Monteiro de Carvalho, quase não falam com o pai. Dos 5 filhos de Arnaud e Dona Leda, Fernando e Ledinha são os únicos vivos. Ambos estão rompidos. Apesar do atávico desconforto familiar, os primos buscam reinventar essa narrativa pacificamente, tentando um caminho de futuro. Os filhos mais velhos de Collor são amigos dos herdeiros de Pedro e Leopoldo. Temos de quebrar a maldição deixada por nossos avós, diz um integrante. Procurado por Veja, Collor enviou a seguinte nota, por meio de seus advogados, ao refutar as acusações de que esconde o patrimônio familiar. A defesa não responder a nenhuma questão relativa às empresas do ex-presidente. Isso faz parte da relação entre ele e os sócios, e não faz sentido discutir publicamente questões das empresas. As desculpas e a postura arrogante também se repetem, diz a Veja. A maldição da dinastia e a maldição da dinastia Bolsonaro, hein? Fracasso com Brexit faz MEI renunciar, mais médicos encolhe. Karim Ainuz vence prêmio em mostra paralela de Cannes. A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, levou o prêmio de melhor filme da mostra Um Certo Olhar. Manteiga vira réu em ação sobre empréstimo do BNDES à JBS. Palocci diz que André Esteves pagou para ser o banqueiro do pré-sal. Mulher joga a filha do 5º andar de prédio em São Paulo e se atira em seguida. Que isso? B5 tirou. Acho que a minha mulher estava falando, pegou fogo no apartamento e ela atirou a criança e a criança se salvou. E ela também parece. Vamos ver mais detalhes sobre esse caso da mulher que atirou a criança do 5º andar e se jogou.
Só pode ter sido uma situação extrema. Cadê a matéria? Mulher suspeita de jogar filha de quinto andar de prédio em São Paulo. Criança teve ferimentos leves. A minha mulher caiu do 8º andar e também teve ferimentos leves. Não estava nem desacordada. Uma criança de 3 anos caiu na madrugada de sexta-feira do 5º andar de um prédio na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, zona oeste de São Paulo. A suspeita é que a mãe da menina, Fernanda Fernandes, 29 anos, tenha atirado a criança. A rede de proteção da janela foi cortada, segundo a Polícia Militar. Atirou uma criança de 3 anos pela janela. A mulher ateou fogo à cortina do apartamento antes de também se atirar pela janela e está internada em estado grave. Surto? Será que surtou? Fernanda teve a prisão decretada por tentativa de homicídio e incêndio. A criança sobreviveu porque sua queda foi amortecida por um carro que entrava no edifício. A menina levantou sozinha após bater no para-brisa do carro de Nadiege Macedo e cair no chão. O casal, que voltava do supermercado, não imaginou que era uma criança quando ouviu o barulho da queda que estraçalhou o vidro. Ela estava enrolada num lençol, devia estar dormindo, porque não entendia o que tinha acontecido e veio direto para o meu colo, conta Nadiege. Consciente, que história, hein? Consciente e com pequenos arranhões nas costas. A menina chorou pedindo um casaco, estava com frio. A criança foi levada com ferimentos leves ao Hospital das Clínicas. Morador do 4º andar, o casal não conhecia a mãe e a garota, que se mudaram para o prédio há apenas 3 meses. O Corpo de Bombeiros criou um grupo de negociação para socorrer Fernanda, que estava trancada no interior da moradia. A tentativa de abordagem durou cerca de 2 horas, mas a mulher se negou a abrir a porta. Em aparente quadro de surto, ateou fogo nas cortinas. Os bombeiros, surtou mesmo. É um caso de surto. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta. Ao vê-los, Fernanda se jogou do apartamento. Ela foi resgatada inconsciente e levada ao Hospital das Clínicas. Que coisa! Filha de jardineiro e esteticista, Fernanda sempre chamou atenção pela inteligência. Ela é aluna de Geografia na USP, onde foi integrante do Núcleo de Direito à Cidade. Também estagiou na Secretaria do Meio Ambiente do Estado e assumiu uma monitoria no Parque de Ciências e Tecnologia da USP. Recentemente se equilibrava entre os estudos e a filha, após vários anos de relacionamento com seu único namorado, o professor e músico Evandro Barbosa. O casal morava num sobrado construído sobre a casa da mãe de Fernandinha, como é conhecida. Eles se davam muito bem e mostravam apego à menina, conta a vizinha da frente, amiga da família há 30 anos. Em 12 de fevereiro, no entanto, Fernanda registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica e ameaça contra Evandro. Segundo o documento policial, ela afirma que o professor não aceitava o fim da relação, ocorrido em novembro de 2018. Há 3 meses, Fernanda foi morar na zona oeste da cidade.
a poucos quilômetros da universidade. Evandro mora no país de Gales. Cerca de um mês atrás, teve Fernanda o que foi descrito como um surto numa visita à casa da mãe. Às 7 horas, balançava a filha no colo na varanda do sobrado e gritava Jesus e frases desconexas. Zina conta que viu a mulher alterada e vermelha, não atender aos pedidos da família para largar a criança. Segundo a vizinha, esse episódio, além do tratamento psicológico que já fazia, Fernanda ficou internada por alguns dias. Na quarta-feira, esteve de novo no bairro. Vestia um blusão do avesso e andava de um lado para o outro sem parar. Perguntou para a vizinha, que é educadora, o que fazer com a filha, que não estaria se adaptando à nova escolinha. Como ela teve coragem de jogar a menina e se jogar, se pergunta a Zina, a vizinha, família de 30 anos. História de São Paulo. Vamos ver o Globo. Voltando ao Paulo Guedes, sem reforma, Guedes ameaça sair e depois fala em total compromisso. Ameaça, chantagem. O Globo. O Globo. Muito obrigado a todos por assistirem. Por favor, se inscrevam. Se inscrevam muito, compartilhem para que outros se inscrevam, porque os canais vivem de inscrições. A charge do Chico é também sobre essa novela mexicana do Paulo Guedes, Sai ou Não Sai, Paulo Guedes pedindo boné. Guedes pode sair se reforma não for aprovada, diz Bolsonaro. É a mesma manchete idêntica à da Folha. Queiroz pagou 133 mil em dinheiro ao hospital. Isso aí também é outra história que eu não sei como é que passou batido pelo Albert Einstein. O Albert Einstein aceitou o pagamento de 133 mil reais em dinheiro vivo de um sujeito que já estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Foi um grande descuido do hospital. Porque se for comprovado que esse dinheiro tem origem espúria, o hospital pode ser acusado de lavar dinheiro, sem querer, mas acabou lavando, porque aceitou um dinheiro, claro, sem conhecer a origem, colocou no caixa dele, lavou. Miriam Leitão, governo deve refletir sobre seu desgaste. José Eduardo Agualusa, um prêmio justo a Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo parou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Cantar, mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá.
Queiroz, dinheiro vivo, olha aqui, grande matéria do Globo sobre o dinheiro vivo do Queiroz. Queiroz pagou 133 mil em espécie por internação no Einstein. Então aqui as despesas hospitalares, discriminação dos serviços, Fabrício José Carlos de Queiroz, data da internação, 30 de dezembro de 2008, data da alta, 8 de janeiro de 2019, prontuário 22-39-882, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público, Fabrício Queiroz pagou 133 mil reais em espécie. Ele é investigado pelo COAF, esse que o Bolsonaro queria que ficasse com o Moro, mas não vai ficar. O pagamento foi feito 14 de fevereiro. Desde que o assessor de Flávio recebeu alta do hospital, nunca se soube o valor das despesas pagas pelo procedimento médico. Na nota fiscal eletrônica das despesas de serviços hospitalares, a qual o Globo teve acesso, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein informa que Queiroz ficou internado de 30 de dezembro de 18 a 8 de janeiro de 19. Tipo de internação foi clínica médica. Na nota fiscal, o valor total da despesa é de 86 mil. Lá consta um desconto de 16 mil, o equivalente a 20%. Queiroz sustenta que conseguiu o abatimento e que o total da despesa com o hospital ficou por 70 mil. Procurado por o Globo, o advogado de Queiroz, Paulo Klein, informou que o seu cliente pagou 64 mil ao hospital em dinheiro vivo e outros 5 mil foram quitados por meio de cartão de crédito. Além disso, Klein disse que Queiroz pagou em espécie mais 60 mil para a equipe médica e outros 9 mil ao oncologista. Ele alega que o dinheiro vivo estava guardado na casa de Queiroz para amortizar o financiamento de um apartamento na Taquara, em Jacarepaguá. O montante e da onde veio, qual foi a origem, aonde ele ganhou essa dinheirama com o salário dele, de SPM. Além disso, o montante, segundo Klein, foi entregue à tesouraria do hospital pela mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Procurado, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que não abre informações sobre seus pacientes por questões de sigilo e privacidade. O advogado de Queiroz, Paulo Klein, disse que o cliente tem como comprovar a origem do dinheiro utilizado. Bom. A defesa vê com naturalidade o fato de o Ministério Público investigar a origem dos recursos utilizados. De outro lado, a comprovação dos pagamentos com recursos próprios e dentro da sua capacidade econômica só reforçam que ele jamais cometeu qualquer crime. Como é que um ex-PM, ex-assessor, tem guardados em casa 130 mil reais para pagar o hospital? Me fala. Além de usar o dinheiro para movimentar o dia a dia em outra conta, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga movimentações financeiras de outros integrantes do antigo gabinete de Flávio. 8 assessores transferiram recursos a Queiroz em datas próximas ao pagamento de servidores da Alerj. Segundo o COAF,
o então deputado estadual recebeu 48 depósitos no valor de 2 mil. Após faltar a 4 depoimentos ao Ministério Público, alegando problemas de saúde, Queiroz afirmou em dezembro do ano passado que a movimentação atípica revelada pelo COAF teve origem na compra e venda de veículos. Em março deste ano, Queiroz admitiu em depoimento que os valores recebidos de servidores do gabinete eram usados para multiplicar a base eleitoral de Flávio. O ex-funcionário afirmou que repassava quase 60% do salário. Esse caso Queiroz é o assunto que o Bolsonaro quer apagar da história. Por isso que ele lançou aquele endosso terrorista, a manifestação de amanhã, para o Brasil mudar de assunto, não falar mais do Queiroz. Mas olha aqui, página inteira do Globo. Página inteira do Globo sobre o caso Queiroz. Ninguém vai esquecer o caso Queiroz tão cedo, porque os desdobramentos são muito cabeludos. No mês passado, a Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Queiroz e outras 85 pessoas e 9 empresas. Além de Flávio Queiroz, terão suas informações bancárias averiguadas a mulher do senador, Fernanda Bolsonaro, a empresa de ambos, Bolsotini Chocolates e Café Limitada, as 2 filhas de Queiroz, Natália e Evelyn, e a mulher do Queiroz. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada, muito pimpão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e servia quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. No último sábado, a defesa de Queiroz entrou com habeas corpus para anular as quebras de sigilo bancário e fiscal na investigação, sob o argumento de que a decisão judicial não tinha embasamento legal. Flávio tem atacado o Ministério Público, questionando a legalidade das investigações e afirmando que está sendo usado para atingir seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Quando o relatório do COAF veio à tona, em dezembro do ano passado, Flávio disse que não sabia nada sobre o assunto e que Queiroz trabalhou por mais de 10 anos como seu segurança e motorista e 30 anos com o pai, Bolsonaro, que apresentou Queiroz filho e mostrou o caminho das pedras. Na primeira ida ao Nordeste, Bolsonaro acena com verbas. Em visita aos estados da região em que sua rejeição é maior, o presidente aumenta em 4 bilhões o Fundo Constitucional de Financiamento e diz que seu governo deixou de lado o populismo. Ele não sabe em que governo está, né? É o governo mais populista da história. Com a lata de dama de honra, Eduardo se casa hoje no Rio. É o filho, não sei que zero é esse, 01, 02, 03. Filho de Bolsonaro e a noiva receberão 150 convidados. Festa custou 150 mil e terno do noivo 10 mil parcelados. 10 mil por um terno. Matéria de Pedro Capete, do... Vejam só que terno cafona.
Olha o terno do moço. Um terno cafonérrimo. 150 pessoas, entre familiares e amigos, foram convidados para a cerimônia de casamento do deputado Eduardo Bolsonaro com a psicóloga Heloísa Wolff. Bom, casou com a psicóloga, então está sob cuidados médicos. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, será uma das 8 madrinhas dos noivos, que terá a cadela Beretta. Como é que é? Como dama de honra. Cadela como dama de honra. A cadela chama-se Beretta. A vira-lata, adotada pelo casal, dividirá a tarefa com a irmã caçula do noivo, Laura, de 8 anos. A irmã e uma cadela são as damas de honra do Eduardo Bolsonaro. Uma família exótica, né? Uma família bastante peculiar. A ordem é que os convidados cheguem impreterivelmente até 16h30 e mostrem a carteira de identidade na porta. Uma preocupação clara com a segurança, reforçada com agentes da Polícia Federal. A Polícia Federal pode proteger filho de presidente que está casando, paga pela população essa que eles querem que pague pela reforma. Na última segunda-feira, uma varredura foi feita no condomínio Equitativa, vizinho à casa de festas. Nas redes sociais, internautas contrários ao governo programam algumas manifestações. Mesmo que protestos não consigam alcançar as ladeiras de Santa Teresa, vai ser Santa Teresa, o clã Bolsonaro encontrará desagravos contra sua família e seu principal algoz a poucos metros do altar. Em letras garrafais, a parede da escola, ao lado da casa de festas, estampa a frase "Fora Bolsonaro". Um Lula livre também pode ser visto em outra parede, próxima à entrada do buffet. Eduardo e Heloísa não colocaram restrições às cores no casamento, em tons pastel e decoração feita com hortênsias. Também não pouparam nas despesas, estimadas em R$150 mil. Quem será que vai pagar a despesa? Cadela Beretta, dama de honra. O que aparenta ter custado caro foi o terno azul claro do noivo, horrível, com colete prata claro e gravata cinza, que horror. Feito pelo estilista Eduardo Guinle, o mesmo do ex-presidente Fernando Henrique, 10 mil. Eduardo parcelou o pagamento da roupa em 3 vezes, sem juros. Segundo os organizadores, a única exigência de Eduardo foi ter um pastor de direita para ministrar a cerimônia. Eles pedem o certificado ideológico do pastor. Olha, quero um pastor de direita. São ridículos, né? São ridículos, bregas, cafonas, atrasados, reacionários, estúpidos. Eles querem um pastor de direita e a dama de honra é uma cadela, e a cadela se chama Beretta. Precisa dizer mais alguma coisa sobre essa família? Ex-participante da 3ª temporada do reality show No Limite e eleitor do clã na última eleição, o pastor Pedro Litvinchuk, da Igreja Comunidade Batista do Rio, foi escolhido por Rogéria Bolsonaro, mãe de Bolsonaro,
Reconhecido pelo estilo hipster, com barba raspada e barba extremamente cheia, o religioso pretende usar uma toga no casamento. Questionado sobre a semelhança com o visual dos ministros do STF, no ano passado, Eduardo disse que para fechar a Corte Suprema bastava um soldado e um cabo. Ele tergiversa: vou usar uma toga, mas não é parecido com o ministro do Supremo, porque pega mal. É para dar tom religioso, não tem vermelho, mas tem vinho. Após a cerimônia religiosa e a festa, Eduardo e Heloísa seguirão para a lua de mel, marcada para as Ilhas Maldivas. O embarque está programado para domingo. Amanhã, pelo menos vão ficar alguns dias livres de um dos Bolsonaro, né? Vai ficar longe ali nas Ilhas Maldivas. Só ficarão os dois outros aqui perturbando o Brasil, tentando incendiar o Brasil, mas não consegue, porque são incompetentes. Governo quer usar Fundo Amazônia para desapropriações, diz o Estadão. Doado por Noruega e Alemanha para combater o desmatamento, dinheiro serviria para indenizar donos de propriedades que ficam em áreas de conservação. Que absurdo. Imagina se a Noruega vai concordar com isso. O governo quer usar o Fundo Amazônia, 34 bilhões da Noruega e da Alemanha, para indenizar proprietários de áreas de conservação. Indenização de áreas de conservação. Isso é para os índios. Isso é para os pobres da Amazônia, não é para os proprietários. O governo quer desviar os fundos para os grandes proprietários. Nossa, segundo o Ministério do Meio Ambiente, muitas unidades ambientais foram criadas em locais onde já havia famílias, que com isso passaram a viver em situação irregular. As indenizações, então, seriam pagas para que elas deixassem de ficar. Só no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, produtores rurais e pescadores teriam direito a 2 bilhões. Criado em 2008, o Fundo Amazônia apoia iniciativas de combate ao desmatamento e não permite esse tipo de destinação. Favorito para substituir May assombra a Europa. Primeira-ministra Theresa May admitiu seu fracasso após meses de embates. O favorito para a vaga é Boris Johnson, um dos mais radicais defensores do Brexit e crítico das negociações feitas por May com a União Europeia. Com Johnson, cresce a perspectiva de uma ruptura total do Reino Unido com o bloco e sem nenhum acordo econômico para amenizar a saída. Pobre Inglaterra, pobre Europa, com homens como Boris Johnson, que não entende a necessidade da União Europeia, não entende que o mundo ficou melhor quando a Europeia se uniu. União Europeia significou o fim das guerras na Europa. O que faz um governo eleito governar? Pergunta Marco Aurélio Nogueira, no Estadão. Estou lendo os principais jornais do Brasil, para vocês conhecerem a opinião dos colunistas e dos editoriais desses jornais. O que faz um governo eleito governar? A resposta canônica é conhecida, mas nem sempre é praticada. Consta de 3 pontas. Em primeiro lugar, apoio social, expresso na manifestação eleitoral dos cidadãos.
Em segundo lugar, uma boa equipe de governo, um bom ministério. Em terceiro lugar, capacidade de articulação política e disposição para construir consensos parlamentares, algo decisivo em qualquer situação. Considerando a situação brasileira, pode-se dizer que o governo Bolsonaro conta somente com a primeira dessas pontas, a eleição, e mesmo aí não de forma perfeita, tanto que continua em campanha, sem conseguir ampliar sua base social e conquistar novas adesões. Seus índices de popularidade não estão subindo, mas declinando. E o governo, para tentar sair do isolamento, chega mesmo a impulsionar uma mobilização de rua para manifestar apoio social, o que pode piorar ainda mais a situação. Marco Aurélio Nogueira, no Estadão. Profissão de fé política. Esse é o editorial do Estadão. Agora o editorial. O Congresso Nacional está sob ataque do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores mais radicais. Por ora são ataques retóricos, mas embutem um profundo desprezo pela política e bastam para provocar perniciosos efeitos na relação entre os poderes e na construção de uma agenda de interesse no país. Quando se lança uma turva névoa de suspeição sobre todos os parlamentares e quaisquer negociações políticas, a vigência da Constituição corre riscos. A lei maior proclama a democracia representativa logo em seu preâmbulo, e não há símbolo maior de sua vitalidade do que o pleno funcionamento do Congresso Nacional. Em 128 anos de história, desde a Constituição de 1891, que determinou que o poder legislativo seria exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, as duas casas tiveram de lidar com toda a sorte de ameaças e violências. Não foram poucos os períodos em que o Congresso Nacional esteve subjugado. A luta para acabar com os vácuos de liberdade e restabelecer a democracia no país foi árdua e contou com a união de várias forças da nação. Sem Congresso livre, não há democracia. E democracia é um regime frágil que requer a diuturna vigília de todas essas forças. As novas investidas contra o Congresso vêm na forma de uma demonização indiscriminada da atividade política, como se tudo que dela deriva fosse espúrio. Não raro, este sentimento tem sido promovido por autoridades que, por dever de ofício, dever moral ou simplesmente decoro, deveriam formar a primeira linha de defesa de um Congresso altivo e da política como locus e meio para a concertação da miríade de interesses que merece atenção em estados democráticos de direito, como é o caso do Brasil. É evidente que a sociedade, imperfeita como todos os indivíduos que a compõem, não haveria de estar representada por 594 parlamentares imaculados, cada um deles cioso de seu papel e capacitado para o exercício do munus público. Assim fosse, estaremos falando de outra coisa, não de democracia representativa. A liberdade corre perigo quando desvios das partes são usados para desqualificar o todo. As redes sociais subverteram a mediação do debate público para o bem e para o mal. Deram voz e alcance a indivíduos que antes não eram levados a sério.
É nesse terreno virtual que viceja a praga liberticida. Nele houve significativos avanços, mas houve quem enxergasse na massa caótica de insatisfação e ressentimento o fio condutor ideal para seus desígnios antidemocráticos. O sentimento de aversão à política floresceu em meio às jornadas de junho de 2013. Foi estimulado por alguns membros do Ministério Público e do Poder Judiciário na esteira da Operação Lava Jato. Os indiscutíveis méritos do trabalho da Força Tarefa fizeram alguns de seus protagonistas se arvorarem em paladinos da moralidade e da salvação nacional. Para tanto, julgaram-se acima de todos, em especial dos políticos, das leis e da Constituição. A eleição de Jair Bolsonaro é o corolário dessa anomalia. Sua ascensão à presidência da República representou o triunfo da aversão à política. Negociações legítimas são apresentadas como conchavos para escamotear a inaptidão e a incompetência do presidente para conduzi-las. Não há, no entanto, nada melhor do que a boa política para dar conta dos problemas nacionais. Aí está o resultado do novo paradigma, um país cindido e paralisado. Em 1868, Joaquim Nabuco, um dos mais notáveis brasileiros, escreveu um ensaio chamado O Povo e o Trono, Profissão de Fé Política, no qual faz enfática defesa dos valores da representação política. Em vez do regime pessoal, escreveu Nabuco, virá o puro governo representativo. Em vez da vontade de um só, virá a voz da praça pública. Em vez do imperialismo, teremos a democracia. Ainda transcorreria um pouco mais de 2 décadas até que a representação política sonhada por Nabuco triunfasse na ordem constitucional do país. É este o legado democrático que há de ser defendido dos aventureiros hoje e sempre. Faço meu, da TV Sonic, o editorial do Estado de São Paulo nesse momento grave da nação. Muito obrigado a todos por assistirem. Peço mais uma vez, se inscrevam, por favor, se inscrevam, sempre se inscrevam. Peçam a todos que vocês conhecem também para se inscreverem no canal, para visualizarem, ativarem os sininhos e fazerem todas aquelas coisas que fazem com que esses canais do YouTube existam e prossigam. Esse é um canal de jornalismo, é um jornal sem fake news, sem teorias da conspiração, sem ódio, sem discriminações, sem preconceitos, mas com a busca da verdade como um princípio fundamental. Nem sempre a verdade é encontrada, mas sempre deveremos estar em busca da verdade, porque esse é o princípio do jornalismo. Jornalismo não é militância. Jornalismo obedece à busca da verdade apenas, interesse ou não a qualquer ideologia que as pessoas defendam. Militância é militância, jornalismo é jornalismo. Eu defendo o jornalismo porque fui jornalista a vida toda, sou jornalista a vida toda e não sei ser militante. Eu sou um militante do jornalismo. Muito obrigado a todos. Até a próxima ao vivo, e hoje vou fazer vários vídeos gravados para contar a minha história num país comunista. Muito obrigado a todos. Até a próxima.